Nossa, mas que humilhação. Sabe aquela situação que dá até vergonha alheia? Só de contar aqui eu fico com vergonha. O ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, o Carlos França, ele foi à França para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da França, porque ele jamais seria recebido pelo presidente da França. Pois bem, ele foi, viajou 12 horas até Paris, ficou lá, pagaram a passagem, o hotel, tudo mais. Chegou na hora da reunião com o ministro francês, sabe o que aconteceu? Ele levou um bolo, o ministro francês não foi. Para piorar, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, começou a tentar contactar o Ministério da França, para dizer, quando vai ser a reunião? Ele está aqui já na França para se reunir. E o Itamaraty foi amplamente ignorado. Quer dizer, o Ministério das Relações Exteriores da França deixou o ministro do Bolsonaro, que por acaso se chama Carlos França, chegar em Paris para depois dizer, não vamos encontrar com você, e depois ignorar solenemente. A situação foi tão feia que vários veículos de imprensa tentaram contactar o ministro Carlos França e o Itamaraty e eles não responderam, porque a coisa foi muito humilhante. Para você ter ideia, só conseguiram confirmação de que não vai ter reunião entre ele e o ministro francês, porque o embaixador do Brasil que está lá em Paris, o embaixador do Brasil na França, confirmou. Porque se dependesse deles, a vergonha está muito grande, está ruim a coisa para o Bolsonaro, ninguém quer atrelar sua imagem à imagem do Bolsonaro. Por exemplo, quando o Bolsonaro esteve na ONU, ele faz aquela foto lá, comendo pizza e tudo mais, aquela foto é uma vergonha muito grande, porque o Bolsonaro, em vez de ele estar comendo pizza na rua, ele tinha que estar dentro dos restaurantes com os outros líderes mundiais, fazendo acordos, trazendo investimentos para o Brasil, mostrando as qualidades do Brasil. Ele não devia estar comendo isolado pizza na rua, ou onde podia comer o que quiser, onde fosse, não devia estar isolado, devia estar trazendo coisa para o Brasil, e não estava. Ele só conseguiu encontro com dois líderes, que é o Boris Johnson, que é o fascistinha do Reino Unido, e com o fascistinha da Polônia, o Andrzej Duda. Não, os outros ninguém quis falar com o Bolsonaro. E tem mais uma coisa, tanto o Boris Johnson quanto o presidente da Polônia, eles omitiram nas fotos que eles tiraram com líderes mundiais a foto com o Bolsonaro. Lá na Inglaterra, o Boris Johnson não mostrou nas redes sociais que ele se encontrou com o Bolsonaro. Por quê? Porque queima o filme se encontrar com o Bolsonaro. Então o governo brasileiro começa a ser cada vez mais isolado mundialmente. A coisa tá bem feia para o Bolsonaro mundialmente. Eu vou explicar tudo isso, falar mais sobre a humilhação, mais detalhes aqui sobre a humilhação do ministro do Bolsonaro lá na França. A coisa tá feia, viu? Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre a saga do Carlos França na França. Chegou lá, ministro do governo Bolsonaro, começou assim, eles marcaram um encontro, ok? Só que muitas vezes esse encontro é marcado, é colocado na agenda, só que falta a confirmação final do horário, uma coisa assim, algum detalhe. Ok. Chega o ministro do Bolsonaro na França para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da França, e o ministro das Relações Exteriores da França não vai. E aí o Itamaraty começa a contactar o Ministério das Relações Exteriores da França e eles nem sequer não responderam, deixaram no vácuo. É o bolo total. Sabe aquela você marca o encontro com a pessoa não vai, você tenta ligar, a pessoa te bloqueou? É isso que aconteceu com o ministro francês. Com uma saia justa gigantesca. O pior, confirmaram a agenda do ministro francês. Ele teve encontro com o ministro dos Estados Unidos, da Espanha, de outros vários países, se encontrou com embaixadores da África, mas não se encontrou, vários países africanos, mas não se encontrou com o Brasil. Quer dizer, ele estava aberto para conversa com todo mundo, menos com o Brasil. A coisa tá ruim para o Bolsonaro. O presidente da França não quer nenhum tipo de contato com o governo brasileiro, porque vai ter eleição na França daqui a alguns meses. Em período eleitoral, se colar sua imagem, a imagem do Bolsonaro, é a pior coisa que qualquer líder mundial pode fazer. Muita gente não sabe, mas fora do Brasil, o Bolsonaro é visto como... Sabe o Donald Trump? Imagina alguém que... Tem gente que fala, o Donald Trump dos trópicos. Não, ele é visto como uma pessoa 100 vezes pior que o Trump. Por quê? Porque o Trump é aquela coisa ruim, mas as pessoas odeiam o Trump porque ele é presidente de um país mais poderoso. O Bolsonaro, mesmo num país que não é a maior economia do mundo, o maior exército do mundo, o país mais poderoso do mundo, ele é odiado numa proporção maior que a do Trump. As pessoas odeiam o Bolsonaro. Eu aqui no México, toda vez que eu falo sobre o governo brasileiro, dizem, o presidente é aquele que está queimando a Amazônia. O Bolsonaro é conhecido assim. É o cara que está queimando a Amazônia, que está destruindo o nosso planeta. É um problema mundial, que é o problema do meio ambiente, que o Bolsonaro está ferrando com o mundo inteiro. Ninguém gosta do Bolsonaro. E aí ele começa a ser isolado por todos os outros países do mundo. É só ver que uma coisa simbólica
foi no último discurso do Bolsonaro, não esse agora na ONU, mas no último, o Joe Biden saiu da sala logo antes do Bolsonaro falar. Ele ficou lá, eram vários discursos no G20, o Joe Biden ficou lá na hora que chegou o discurso do Bolsonaro e falou, não, e foi embora da sala 2, 3 minutos antes. Uma coisa bem simbólica para mostrar, eu não quero nem assistir, eu não quero foto minha assistindo esse cara falando. É esse o nível que chegou. E aí o problema do Bolsonaro com a França começou faz muito tempo. Já antes do Bolsonaro assumir, o Macron, presidente da França, ele já estava cobrando o Bolsonaro na questão do meio ambiente. Por quê? Porque a gente às vezes pensa que o pessoal lá na Europa, nos Estados Unidos, não sabem nada do Brasil. Olha, eles recebem relatório de tudo. O Macron já sabia, antes do Bolsonaro assumir, quando ele já tinha sido eleito, ele já sabia dos discursos do Bolsonaro falando mal do Ibama, falando que o Ibama era xiita, falando que o Ibama, eles eram praticamente... A pior coisa no Brasil era o Ibama, falando que tem que demitir todo mundo no Ibama, então ele já estava cobrando o Bolsonaro. Depois, esse ministro das Relações Exteriores da França, para você ver como a vingança é um prato que se come frio. Esse ministro das Relações Exteriores da França, ele veio para o Brasil em 2019. Foi maio, abril, junho de 2019, no meio do ano de 2019, ele veio para o Brasil. Ele se encontrou, foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, que na época era aquele olavista, o Eugênio, acabei de esquecer o nome do ministro olavista, mas enfim, foi recebido pelo ministro aqui no Brasil, teve várias reuniões com o governo brasileiro, e aí o Bolsonaro disse que ia recebê-lo. Só que o Bolsonaro brigou com o Macron naquela semana, o Macron estava cobrando o Bolsonaro na questão do meio ambiente. Então o Bolsonaro marcou a reunião com esse ministro das Relações Exteriores da França e não apareceu. E o Bolsonaro, em vez disso, fez uma live cortando o cabelo. Lembra que o Bolsonaro fez uma live que ele estava cortando o cabelo e ele falava lá, tem uma foto do Hitler cortando o cabelo que parece muito com a live que o Bolsonaro fez cortando o cabelo, para ver como eles sempre fazem essas associações ao nazismo, para que os neonazistas do mundo inteiro saibam, ele é um dos nossos. Eles sempre fazem isso, por isso que o Bolsonaro uma vez estava com leite, os bolsonaristas fazem lá os símbolos todos. Então eles fazem, isso se chama... É como se fosse um apito, tem uma gíria em inglês que é para isso, que é o quê? Eles dão os sinais, quem é nazista sabe que ali é um dos nossos, é assim que eles pensam. E aí, o Bolsonaro, além de não receber o ministro das Relações Exteriores, ele ainda foi cortar o cabelo e mandou essa mensagem aí com referência ao nazismo. Aí, o ministro das Relações Exteriores da França, na época, os jornais diziam, calma, que esse cara, ele é uma pessoa bem paciente, na hora certa ele vai se vingar. E veja bem, ele foi recebido pelo ministro do Bolsonaro, foi recebido por vários chefes do governo. Tá, passam-se 2 anos, o ministro do Bolsonaro viajou, pegou o avião, foi até a França para não ser recebido. A humilhação está repercutindo em toda a Europa, a humilhação do governo Bolsonaro. Também repercutiu em toda a Europa o fato de que o Bolsonaro foi talvez o único líder de um país que está no G20 que só teve 2 encontros na cúpula da ONU. Pior ainda, que os 2 presidentes que se encontraram com ele esconderam as fotos com o Bolsonaro. Você não vai ver, não tem uma foto do Duda, o presidente da Polônia, dele com o Bolsonaro que ele tenha publicado. Não, ele publicou foto com o presidente da Espanha, com a Merkel, publicou foto com todo mundo que você imagina, que ele teve mais de 10 encontros. Com o Bolsonaro, não. Essa ele tira, finge que não aconteceu nada, finge que a gente não se encontrou. O Bolsonaro começa a ficar tóxico no mundo inteiro. E olha, eu vou falar, isso é ótimo, porque o Bolsonaro será julgado no Tribunal Penal Internacional. Então é ótimo que todo mundo veja e já saiba o quão assassino ele é. Porque na hora que ele for julgado, isso obviamente vai contar. Porque quando é um cara que as pessoas pensam, tá sendo injustiçado, ele não é tão ruim, a chance do julgamento não dar em nada, de empurrar com a barriga é muito grande. Mas quando todo mundo sabe que o cara é um baita de um assassino, que o cara tá destruindo o meio ambiente, que o cara tá tentando impor ditadura no próprio país, que é um corrupto da pior espécie, porque na Europa isso repercute toda hora. Ontem mesmo o The Guardian estava mostrando as manifestações contra o Bolsonaro do final de semana e estava na matéria, eles destacam, o Bolsonaro é um governo corrupto, é um governo que tentou impor ditadura, eles falam. O The Guardian é o maior jornal da Europa, para quem não sabe, é da Inglaterra o jornal e é o maior da Europa. E aí, todo mundo sabe dos crimes do Bolsonaro, a coisa vai ficando cada vez mais difícil para ele nacionalmente. Ele está cercado por todos os lados e internacionalmente ele está cercado por todos os lados. Às vezes eu me pergunto, quando o Bolsonaro fugir, qual país que vai dar
que vai dar fuga para o Bolsonaro, porque a gente pode até pensar, ele tem alguns fascistas aliados pelo mundo, mas qual país vai querer se indispor com o Brasil para dar fuga para bandido? Difícil, viu? Difícil. Até a Hungria, Polônia, onde tem ali fascistas, é muito difícil que eles deem abrigo ao Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter um problemão até para fugir do país. Ariquemes, em Rondônia. Tá aqui um trecho lá em Ariquemes, ó. Parabéns pro pessoal do MST, só para ver uma diferença. Enquanto o Bolsonaro quer fazer o Brasil quintal dos outros países que a gente produz o suficiente para alimentar a população brasileira 10 vezes e exporta tudo para os outros, uma parcela muito pequena de gente fica bilionária e muita gente passa fome, o MST vai lá, produz e ainda distribui de graça para as pessoas. Só para você ver a diferença. É por isso que o Bolsonaro e os ruralistas adoram tentar criminalizar o MST. Mas a verdade vencerá e continuaremos indo para cima deles. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes, inscreva-se no canal. Falou!